mas se Deus aprover, em outros momentos estará aqui conosco, quem sabe também ministrando o Evangelho. Eu acredito que é tempo da gente amá-lo, abraçá-lo. Ele está sentindo muito o desejo de se sentir amado. E a última vez, na verdade, a vez que ele esteve aqui, ele sentiu muito amado. Que Deus abençoe vocês. Continue com esse abraço carinhoso. Nós temos um irmão que tem vindo sempre aqui. Ele é da igreja de Barra Mansa, lá do reverendo Edivaldo, conhecedor nosso, nós conhecemos ele. Eles gostam muito dessa igreja pelo carinho pela qual foi recebido aqui. Vocês mantenham sempre os braços quentes ao receber as pessoas. Amém? O texto que nós vamos ler está escrito por Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 5, verso 5. Hoje as crianças sobem. Sobe. Tem as crianças muito tempo, orarmos, já aproveitar e orar na sequência. Ou as crianças retomarem a iniciativa de acordo, né? Vou ler na carta que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quero convidar você a ler todos juntos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Vamos orar. Senhor, neste momento pedimos ao Teu Santo Espírito para acalmar os nossos corações, mediante a tribulação, a ansiedade e a agitação dos nossos dias. Queremos que o Teu Espírito Santo nos faça aquietarmos para este momento sublime, onde a Tua palavra ela vem ao nosso coração pela pregação e exposição da Tua mensagem. Fale conosco e nos use como instrumentos, puramente instrumentos do Senhor. Não nos deixe falar algo que seja do ser humano, mas aquilo que vem do Senhor para os nossos corações. Pedimos às crianças que vão subir, que o Senhor também ministre os corações dela. Também fale com, usando a irmã Deliane como instrumento também. Instrumento exclusivo para preparar esses corações a receber o ensinamento, guardar nos seus corações, para germinar, florescer uma vida de santidade para o Senhor. Em nome de Jesus, fazemos essa oração com singeleza em nosso coração e desejo de ter somente o Senhor glorificado e adorado aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomem os vossos assentos neste momento. É comum lermos passagens, principalmente neste ano, tão pequenas, e durante a mensagem temos ali como textos paralelos 2, 3 até 4 versículos, mas este texto nosso, texto de Romanos 5, 5, é o oficial para esta noite, que tem um ensinamento muito importante aos nossos corações. Ele fala que Deus é o autor da obra de salvação das nossas vidas, que o amor de Deus ele é um dom dele, de abundante graça para as nossas vidas, e que o Espírito Santo é o agente que aplica essa obra, a transformação e tudo que condiz com a vontade de Deus para nossas vidas. A transformação dos nossos relacionamentos, eles não nascem
da nossa força e condição para fazermos isso, mas ele nasce da vontade de Deus, é obra de Deus. O nosso relacionamento uns com os outros, com amor, o nosso relacionamento com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, ela é fruto da obra do Espírito Santo em cada um de nós. Esse texto é importante para nós, porque ele vai trazer uma questão que um dia nós teremos que respondê-la com sinceridade. Um dia na vida nós precisaremos responder como cristão. E a pergunta é: como alguém consegue amar quando tudo parece convidar ao ressentimento? Como é possível amarmos em um mundo, em uma época em que tudo concorre para termos em nosso coração ressentimentos? Algo que bloqueia, algo que atrapalha. Existem pessoas que dizem: eu não gostei, não conhece a pessoa, não sabe quem é a pessoa, mas não gostei da pessoa. Não gostei da pessoa. Mas não conhece a pessoa, não vive, não tem afinidade com a pessoa, mas seu coração fica assim: eu não gostei da pessoa. Por que isso acontece? A pessoa talvez não tenha nem culpa, mas ressentimento de uma outra realidade vivida, né? A amargura do coração traz algumas tristezas e algumas condições em que leva a terceiros sofrer as consequências. O mundo de hoje é muito conflituoso. Os dias atuais são bem difíceis. São realidades em que desde a infância até a nossa idade bem avançada nós vamos ser alvos de ideologias, de posturas que carregam ressentimentos. Falamos sobre ressentimentos há um tempo atrás. É relativamente fácil amarmos quando nós somos amados. E nos nossos relacionamentos matrimoniais, familiares, é muito bom a gente se sentir amado. Eu tenho uma mocinha, ela vive dizendo, tem 5 anos. 5 anos, para todo mundo. É só chegar perto lá em casa, no portão, ela nem conhece a pessoa, ela fala assim, 5 anos. Ela tem 5 anos. E ela é muito amorosa. Ela agarra pessoas da gente, dá beijo, 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 quer beijar aqui na ponta do nariz. E de vez em quando ela fala assim, pai, a gente olha para ela e fala assim, te amo. Me abraça. De madrugada ela vai lá para a cama. Mas eu posso ficar um pouquinho aqui? E vai lá para a cama. Dorme um pouquinho, tentando me acordar, e depois, quando eu acordo, começa os beijos um atrás do outro. Os 5, 6, 7 beijos dessa época. Existe nessa idade alguns bloqueios que nascem quando é cortado esse tipo de carícia e de comportamento. Existem as nossas posturas machucadas às vezes por algumas situações. E nós fazemos com que o outro também receba, mas talvez não tenha culpa. Nós precisamos rever nas nossas vidas. O mundo de hoje está cheio de contaminação, onde os ressentimentos levam a machucados e feridas em outros. Não tem culpa. É relativamente fácil amar quem nos ama. Aí ele abraça e diz palavras e faz ações, mostrando que esse amor é verdadeiro, ele acontece.
É natural tratarmos bem quem nos trata bem. Quando nós somos tratados bem, tratamos bem as pessoas. Isso é muito natural. A carne faz isso também. Não é só nós cristãos que fazemos isso. Todos nós fazemos. É natural isso. Mas a pergunta, ela envolve uma realidade muito pertinente para cada um de nós que somos cristãos. Como permanecer paciente quando o cônjuge ele falha, quando uma pessoa especial, um amigo, uma pessoa de confiança, ele erra. É como perdoar um filho em rebeldia. Hoje, estava conversando com a Néia e mais uma pessoa sobre essa questão, né, acho que eu sou ontem mesmo, conversando com a Néia sobre essa questão de identificar uma criança que está em postura de rebeldia ou um questionamento de sinceridade. Que foi até um manual, um livro que a irmã Tina enviou para a gente, que estava dizendo os erros de como criar as crianças e elas se tornarem mais saudáveis espiritualmente. Em algumas falhas nossas, de respostas rápidas, sem abrir para discussões, demonstra que aquilo que está sendo conversado não tem valor. Como continuar servindo irmãos com características de dificuldades, de difíceis relacionamentos? Como continuar caminhando mais 1 quilômetro, uma légua, com algumas pessoas que machucam? Como perseverar em uma igreja imperfeita? Todas as igrejas são imperfeitas, não porque a igreja do Senhor é imperfeita. E nós que somos os componentes da igreja, ainda temos a natureza depravada. A carne ainda não foi glorificada, o corpo não foi transformado 100%. E para ajustarmos é somente com as falhas, e é lapidando uns com os outros. Se não errarmos, não temos perdão para poder liberar. Se não acontecer ali alguns desgastes, não há onde ajustar para poder ali as peças se unirem perfeitamente. Essas perguntas nos surgem como uma expressão de uma realidade que nós estamos vivendo. O trabalho exige pessoas difíceis de lidar. Como caminhamos juntos, de maneira paciente e amorosa. A nossa tendência é imaginar que o amor cristão ele nasce da nossa força, da nossa vontade, daquilo que nós somos capazes de fazer. Imaginamos isso. E às vezes nos esforçamos nessa tendência de querer entender que hoje nós somos capazes, nós fazemos esses relacionamentos dar certo porque somos fortes. Lemos um livro, mas fizemos um curso, e aí dá certo. Mas a imaginação ela deve de Bíblia. Porque a Bíblia ela fala o contrário. Ela afirma exatamente o contrário. Esse amor ele desce do céu. O amor que sustenta a vida cristã, ela não nasce no coração humano. Ela é descida do céu. Ela é derramada. O texto fala sobre isso. Que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações. E essa é precisamente a verdade que Paulo está ensinando na igreja de Roma. Uma igreja que ele não foi lá antes de escrever essa carta. Uma igreja que ele não fundou. Ele não organizou esta igreja, lideranças para esta igreja. Paulo havia conhecido essa igreja pelas pessoas que vieram de lá. Ele deram informações de como a igreja estava, o que ela estava passando e as suas lutas e dificuldades. Em um momento em que o judeu já havia sido expulso da cidade de Roma, não queriam que ele estivesse lá. E no lugar da sinagoga implantaram os cristãos em Roma. E eram alvos agora do Império Romano. Paulo escreve de uma igreja, da igreja de Corinto, uma carta para a igreja de Roma, estando numa cidade
onde a igreja estava dividida com problemas, com falsos mestres, com doutrinas, com pecados, com muitas dificuldades. Havia uma igreja que precisava de muito mais compreensão das doutrinas fundamentais para a vida cristã saudável. Por isso que escreve essa carta. Período em que gerou, com a saída dos judeus e o encontro dos cristãos flutuando dentro da cidade de Roma, tensões e conflitos culturais, discussões sobre leis, discussões sobre circuncisão, privilégios em Israel e em Roma, a doutrina da justificação e, além disso, também os falsos ensinos que estavam praticamente esmagando e reduzindo o Evangelho à obediência legal daquela cidade. Por isso, Paulo ele trata nesse texto, nessa passagem, ou nessa carta de Romanos, com tanta profundidade, com uma raiz teológica tão forte, tão profunda, para que aquela igreja pudesse receber esses ensinamentos e se fortalecerem, adorar o Senhor de verdade. Seu objetivo era mostrar àquela igreja que todos pecaram, todos são pecadores, todos carecem da glória de Deus, todos necessitam da graça de Deus, todos são justificados somente por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pela justiça do Senhor Jesus Cristo, e através da fé eles recebem a justiça de Cristo. Não existe no homem mérito nenhum na obra de Deus em salvar o ser humano. Não existe algo que o homem pudesse dizer: mereço a salvação, mereço o milagre de Deus, ou mereço a bondade de Deus. Porque pelo pecado todos nós somos merecedores da morte, da condenação ao inferno. Pelo pecado somos indignos ao Senhor. Mas pela cruz, pela nossa salvação na cruz, nos tornamos alvos do amor. Nós não merecemos chance de graça. Este amor que vem às nossas vidas de maneira tão maravilhosa é a graça de Deus. Hoje nós falaremos sobre a graça de Deus que derrama o seu amor nos nossos corações. E a pergunta de Paulo é: como sabemos que essa esperança é verdadeira? Ele fala no capítulo 5, versículo 1 e diante, 1, 2, 3, 4, 5. Ele fala sobre o acesso à graça de Deus, ele fala da esperança, ele responde uma pergunta que não tem como não responder, né? Como sabemos que essa esperança que nós temos é verdadeira? A resposta está aqui no verso 5, que nós lemos. Porque Deus já começou a sua obra dentro de nós. Deus já começou a obra salvífica em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. E esse amor é a evidência presente da salvação futura. Essa verdade ela é para nós, irmãos. Assim como também foi para a igreja de Roma, ela é para os nossos corações. Vivemos dias de relacionamentos frágeis, relacionamentos que se rompem com muita facilidade. Vivemos momentos de casamentos descartáveis, casamentos que, por algum problema, escapam, não deu certo, rompem. Vivemos momentos de famílias emocionalmente cansadas, de lutar contra várias situações, e emocionalmente estão fragilizados, estão cansados. Estamos tentando amar apenas por uma disciplina, por um objetivo de rotina, e não de espontaneidade, mas porque se pregou no culto que deve amar com ações. Isso é só disciplina. A espontaneidade é uma essência de ser amado e de abraçar, de dar ali o ombro para poder chorar, para rir, para poder conversar, para poder dividir algumas coisas. Mas o Evangelho ele anuncia algo muito maior, o amor infinitamente maior. Ele anuncia que Deus não apenas manda amar,
mas Ele cria em nós um novo coração capaz de amar. Um novo coração capaz de amar. Ele derrama o seu amor em nossos corações e nós nos tornamos capazes de amar. Em primeiro lugar, no início do versículo, ele fala assim: ora, a esperança não, todos, a esperança não confunde. A esperança não confunde. Eu acho que eu estou passando os slides meio atrasado, né? Está atrasado. A minha letrinha do celular é muito pequena, então eu marquei lá e aqui, aí eu olho lá e passo o cara. Tá, vamos lá. A esperança do Evangelho jamais decepciona, porque essa expressão, essa frase, ora, a esperança não confunde. A palavra aqui usada para confusão ou confunde significa envergonhar, frustrar ou decepcionar completamente. E Paulo, ele afirma que a esperança cristã ela nunca termina em vergonha. É o que ele está dizendo aqui nesse texto. A esperança do Evangelho jamais decepciona. A esperança não confunde. A nossa esperança, a esperança que nós temos em nossa mente, nosso coração. Por quê? Porque ela não depende da nossa capacidade. Ela não depende do meu conhecimento, do seu conhecimento. Ela não depende do que nós somos hoje. Porque ela depende apenas de Deus, da fidelidade de Deus. Ela repousa na fidelidade de Deus. Não depende da gente. A esperança que nós temos hoje, deste amor de Deus derramado em nossos corações, da sua pura graça, não depende da nossa força. Ela repousa no nosso Deus. Observe uma sequência interessante no capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E se continuarmos lendo, vamos perceber que aqui existe uma sequência muito interessante. Aí nesse slide, na parte final em vermelho, diz assim: justificados, paz, graça, esperança, perseverança, caráter aprovado, esperança fortalecida, amor derramado. No versículo 5, amor derramado. Olha essa sequência de palavras que nós temos nesse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Nenhuma dessas ações nasce no nosso coração, por nossas forças. Nenhum deles é gerado através de nossa capacidade, da nossa potencialidade. Nada que nasce no homem. Tudo, essa sequência de ações, nasce em Deus. É obra de Deus, da graça de Deus. Aos Romanos, Paulo escreve no capítulo 8, verso 30, as seguintes palavras: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Do começo ao fim, Deus conduz a sua obra. Esta obra não está nas nossas habilidades, forças, conquistas ou possibilidades humanas. Ela está inteiramente em Deus. Então, se a esperança que vem de Deus para nossas vidas é uma esperança que nasce no coração de Deus para nós, ela jamais poderá acabar. Ela não confunde. Essa esperança do Evangelho jamais decepcionará, porque a obra toda da salvação está em Deus. Começa nele, e do começo ao fim, tudo que nós somos e o que a graça nos leva a ser é obra de um Deus que nunca decepciona, nunca frustra, jamais erra, faz tudo perfeito nos seus devidos lugares. É nós que erramos,
e falhamos. Do começo ao fim, Deus conduz essa obra que lhe pertence. Nossa esperança permanece porque Deus permanece. A nossa esperança só permanece porque nós temos um Deus que permanece o mesmo, firme. Quando o casamento passa por crises, quando filhos decepcionam, quando os irmãos nos machucam, nossa esperança não repousa em pessoas, nas pessoas. Ela repousa em Cristo. Cristo é o ponto central da nossa vida e da obra que está acontecendo em nós. A graça sustenta o relacionamento quando os sentimentos falham. É a obra de Deus. Se você está aqui hoje, se você está firme, se você ainda anda, se você enxerga Deus, porque você não fez nada, foi Deus que fez tudo e continua fazendo isso aqui. Amém? Em segundo lugar, estou certo. Em segundo lugar, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Deus derrama seu amor em nossos corações. A segunda verdade é Deus que faz, é Deus que derrama o seu amor em nós. Aqui nós encontramos uma das expressões belas no Novo Testamento. É Deus agindo no sentido de derramar. O verbo aqui está no perfeito. Isso indica uma ação realizada no passado com efeitos permanentes. É Ele que derramou. Aconteceu no passado, mas aquilo que aconteceu no passado permanece. Não extingue, não acaba, não desaparece. Fica. Se Deus derramou no seu coração o seu amor em nossas vidas, o seu amor permanece em nossas vidas. Se já foi derramado em nossos corações, se o amor dele entrou, penetrou em nossas vidas, aqui está o seu amor em nossas vidas. Não sai, não visita, não vai embora, permanece. Esse amor continua presente. Não é uma visitação, é uma habitação constante em nossas vidas. O que significa esse amor de Deus? O que significa o amor de Deus? Que foi falado nesse texto. Muitos reformadores antigos, homens de Deus, têm em consenso a mesma resposta. Eles falam assim como Paulo disse, que este amor é o amor que Deus nos ama, é o seu amor pelo seu povo, é o amor de Deus por nós. É como Deus nos ama. A essência desse amor está na cruz. A expressão máxima do amor de Deus aconteceu na cruz do Calvário. É o seu amor. Versículo 8 ele confirma esta verdade, aonde Paulo escreve assim: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O fundamento do amor derramado é a cruz. A cruz do Senhor Jesus Cristo. Não é a nossa resposta quando Ele nos chamou e falou: sim, eu quero viver para o Senhor. Não é a nossa iniciativa. Eu ouvi a mensagem e pensei: eu quero essa vida, eu quero essa história, eu quero experimentar mais de Deus. Nós encontramos um chamado eficaz que ocorreu na nossa história e nós não resistimos e atendemos, mas porque o Senhor nos chamou. Na regeneração, Deus muda o coração.
Quando nós somos convertidos e nosso coração é moldado, nós nascemos de novo, quando nós somos regenerados, o nosso coração é mudado. É lá que começa a mudança. É ali que o amor de Deus muda a nossa história. Ele muda o nosso ser. Ele nos faz viver novamente. Uma vida agora não alienados, mas agora diante de Deus, com Deus, unidos a Cristo Jesus. Essa nova vida começa com um coração que é retirado, um coração de pedra, um coração duro, um coração sem vida, um coração sem sentimento, para um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que tem vida. Um coração que experimenta o amor de Deus, um coração que pode transbordar amor. Essa promessa já vinha em outros textos, como Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, onde Deus fala assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Deus falou antes de Cristo vir a este mundo para morrer naquela cruz. Ele mudaria o nosso coração, quando Ele nos fizesse novas criaturas, quando Ele transformasse a nossa história, quando Ele mudasse a nossa vida da condição de pecadores para o inferno, para pecadores redimidos do sangue de Jesus Cristo, para morar eternamente com Ele. Observe que Deus fala assim: dar-vos-ei, porei, tirarei, darei, porém, farei. O Senhor faz toda a obra. Toda a obra é do Senhor nas nossas vidas. O que nós fazemos é só adorar Ele, bendizer e agradecer seu santo nome. Oferecer a nossa vida como culto ao Senhor. Porque tudo Ele faz. Tudo é obra soberana. O amor cristão não é uma habilidade natural. Nós não amamos porque nós somos naturalmente habilitados para amar. Se nós não tivéssemos a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo em nossos corações, nós íamos amar aqueles que nos amam. Nós íamos cuidar daquele que também cuida da gente. Nós íamos fazer o bem às pessoas que fazem o bem para nós. Nós íamos fazer trocas. Nós íamos compartilhar quando compartilhasse. Mas essa obra é tudo do nosso coração. E se a pessoa não fizer nada em troca, nós fazemos. E o nosso coração é tirado. O de pedra é colocado no de carne. O Espírito que morreu é vivificado. E o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. Nós somos novas criaturas. Nós somos peregrinos nessa terra. Nosso lugar é com Deus. E essa obra toda é feita só por Ele. É Ele que faz tudo do começo ao fim. Você não ama o seu cônjuge com as pessoas que você mais ama apenas porque decidiu: eu quero amar. Gostei do cabelo, do óculos, gostei da pessoa, da família. Não é que você decidiu amar. Você consegue amar as pessoas, o seu próximo, porque Deus fez uma obra na sua vida. E você ama de verdade. Você dá a sua vida, você serve, você cuida da pessoa porque Deus te ama. Você ama porque Deus mudou o seu coração. Você perdoa porque você... não porque você é forte. Você não perdoa porque é forte. Você perdoa porque o Senhor colocou as sagradas escrituras no seu coração e lá diz: você precisa perdoar. Porque você é uma nova criatura. E você tem capacidade de perdoar. Se você estudar o que é perdão de verdade, vai ser só quem é convertido. O que é perdão de verdade, você vai fazer só quem é convertido. Porque quem perdoa de verdade não exige que o outro muda, pode continuar errando. Pode continuar do mesmo jeito que ele está. Porque quando você perdoa de verdade, você não exige que mude. Isso é perdão. Isso é perdoar. Mudança de vida é outra coisa. E é só Deus que pode fazer.
Só Deus faz. Perdoar é uma ação muito profunda. E só quem é lavado pelo sangue de Jesus consegue perdoar. Perdoar não é simplesmente desculpar e exigir. Se você não mudar, perdão não sai completamente. Eu vou passar para o outro lado da calçada. Eu vou mudar de calçada todo dia. Toda restauração familiar começa aqui, no amor de Deus. Não na mudança do outro, no amor. Não o que o outro faz. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas Ele nos chamou para a mudança. Mas Ele nos perdoou. Nós mudamos. Ele diz: vem como estás. E nós mudamos porque sentimos e percebemos o seu amor. Mas no amor de Deus, transformando primeiro o nosso coração, nós mudamos. E aí nós mudamos. Você é fruto de uma obra que começou com Deus, ela conclui com Deus. Ele transforma do início ao fim a sua mente e coração. Tira o coração de pedra, o coração de carne. Vivifica o seu espírito. Coloca o Espírito Santo lá dentro. Ele sela a sua obra, desde o começo até o fim. E em terceiro lugar, a terceira verdade é que o Espírito Santo aplica continuamente a graça de Deus em nossa vida. O Espírito Santo continua todo o tempo aplicando a graça em nossa vida. Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E aqui Paulo revela o agente da obra, o Espírito Santo. Não apenas um poder, não é apenas uma influência, mas é a terceira pessoa da Trindade. A expressão outorgado, de domínio, presente, dado gratuitamente. O Espírito é um dom da graça, não recompensa. É Ele quem aplica tudo aquilo que Cristo completou e conquistou na cruz. É o Espírito Santo. É um presente que Deus nos dá. Foi outorgado, foi dado a cada um de nós. A cruz comprou que o Espírito Santo aplica a obra da salvação nas nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus orando e dizendo aos discípulos, ele fala com os seus discípulos assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Primeiro título, observe que a palavra que Jesus usa é para sempre. O Espírito Santo estará nas nossas vidas, uma vez dado por Deus, para sempre. Nunca sairá. Ele vai entrar e vai permanecer para sempre na vida. Por isso que nós sempre dizemos que quando Deus converte a pessoa e a pessoa é realmente salva, a pessoa será um salvo para a eternidade. Porque o Espírito Santo vai ficar para sempre, convertendo os nossos corações à glória de Deus, mudando as nossas vidas para agradar a Deus, tirando aquilo que o velho homem tem hábito de fazer para poder ter nova direção, novas atitudes, novo comportamento. O Espírito Santo vai fazer com que a imagem de Cristo esteja sendo talhada nas nossas vidas. E assim como Cristo falaria ou pensaria nos nossos dias,
assim o Espírito Santo trabalha em nossos corações com a palavra de Deus. Não é uma obra temporária, mas uma obra permanente. A ação do Espírito Santo entra e permanece para sempre. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual foi o primeiro deles aqui? O amor. O amor é o fruto do Espírito Santo das nossas vidas. Quando o Espírito Santo entra para habitar em nossos corações, algo começa a fazer parte da nossa história. Algumas mudanças, como paz, como amor, como alegria, como longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se olharmos os frutos do Espírito que o Senhor deu à sua igreja, tem até governar, decidir os frutos. O Espírito Santo vai fazendo essa obra continuamente para sempre nas nossas vidas. Amar, ser manso, ser paciente, ser longânimo, não é algo natural do ser humano, mas é obra do Espírito Santo. Todos esses frutos do Espírito Santo começam a fluir na vida daquele que foi redimido pelo Senhor. Porque esse amor vem do Espírito Santo justamente por isso. Ele é o primeiro e é o que muda e molda os nossos corações. Maridos não conseguem amar como Cristo sem o Espírito Santo. Amar como Cristo diz se doar e sacrificar somente se tiver o Espírito Santo. Esposas não conseguem perseverar apenas pela força emocional. Pais não conseguem educar em graça apenas com técnicas, bons livros. Se não houver a graça de Deus, não é suficiente. A igreja não vive unida apenas com boas administrações. Tudo depende da atuação contínua do Espírito Santo. Tudo. Precisamos do Espírito Santo. Por isso, nossa vida cristã eleva a dependência constante de Deus e do Espírito Santo. As nossas famílias têm uma dependência constante do Espírito Santo. O nosso trabalho, nossas mãos que operam e que fazem tudo o que fazem, precisa do Espírito Santo para que elas sejam louváveis ao Senhor. Eu quero concluir dizendo que este versículo da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele nos ensina 3 grandes verdades. Primeiro, a nossa esperança não decepciona. Em segundo lugar, o amor, ele vem de Deus aos nossos corações, ele é derramado. Em terceiro, o Espírito Santo aplica continuamente a sua graça em nossas mãos. Paulo não está dizendo para se esforçar pela força. Ele está dizendo que o Senhor Deus faz tudo em nossas vidas. A religião pode mandar produzir, mas o Evangelho diz, anuncia o que Deus produz. A religião, ela exige, a graça transporta as nossas vidas. Então não espere que o seu lar mude você. Na palavra de Deus. Ore para que Deus derrame novamente sobre o mundo. Quando faltar paciência, ore para a cruz. Foi doloroso para o Senhor Jesus Cristo, mas ele permaneceu calado. As pessoas escarneciam,
mas ele ficou calado. As únicas vezes que ele abriu a boca foi para dizer, uma delas, para Deus perdoar, porque aqueles homens que estavam na frente dele, eles sabiam que estavam fazendo. Disse que estava com sede. E as suas últimas palavras foi: em teus braços entregue o meu espírito. Um pouquinho antes ele fala: está consumado. O que ele veio para fazer está consumado. E morreu. Sem questionar Deus, pela dor, o sofrimento, morreu. Paciência, mansidão, amor, domínio próprio, tudo estava na cruz. Olha para a cruz. O amor derramado produz integridade, produz gentileza, humildade, perseverança. Uma igreja unida não é construída por afinidades, mas ela é construída por pessoas alcançadas pela graça de Deus, transformadas pela ação do Espírito Santo. O Senhor possa abençoar a sua vida, a sua história, a sua família. Amar não são sentimentos, são ações. E no dia que eu casei, o pastor usou a seguinte expressão: o amor é como uma flor que precisa ser regada para que ela continue linda. A gente precisa agir. Amor é ação contínua. E o Espírito Santo não para de agir nas nossas vidas. Possamos reproduzir aquilo que recebemos das nossas vidas. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, assim como disse o Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra e a oportunidade de te adorar e pelo desafio de amarmos uns aos outros. As pessoas que estão diante dos nossos olhos não têm culpa dos nossos ressentimentos passados. E muitas vezes nossas ações vão por títulos de aparências, que faz parte de uma conduta do velho homem. Que o Senhor nos ajude a amar as pessoas como o Senhor nos ama. Que o Senhor nos faça amar as pessoas que representam o nosso amor para o Senhor, vestindo, alimentando e cuidando. Alimenta em nossos corações a tua verdade todos os dias, desde o amanhecer ao momento que fechamos nossos olhos para descansar. Não nos deixe andar como os olhos estivessem vendados, sem perceber a ação do Teu Espírito Santo moldando o nosso caráter, mas louvando e agradecendo o Senhor por perceber que somos nova criatura, uma imagem sendo trabalhada, a imagem de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e agradecemos. Amém. Vou pedir aos irmãos que se coloquem em pé para receber a bênção. Logo depois da bênção, nossos anúncios estarão sendo reproduzidos nos nossos lares. Na verdade, tem que anunciá-los, né? Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre vós para todos sempre. Amém. Amém. Tome os vossos assentos rapidamente, só para falarmos dos anúncios dessa semana. Dia 1º, nós temos um evento muito importante aqui na igreja. E eu gostaria de, mais uma vez, pedir o apoio de vocês para poder não só colaborar
minha lista de reprodução está vazia aqui. Se alguém quiser reproduzir os anúncios, só me ajudar no computador lá. De cabeça, vamos lá. Nós precisamos organizar a praça para poder fazer o evangelismo. Já temos algumas doações aqui na igreja, outras já combinadas para poder apoiar o Ministério Infantil. A nossa estimativa, irmãos, é que teremos aproximadamente uns 100 crianças, aproximadamente. Na pandemia, em um dos momentos que nós não poderíamos ter muitas pessoas na igreja, as irmãs falaram assim: pastor, a gente só vai passando sabor aqui, tá? Na outra, a gente teve que tirar os irmãos da igreja porque a igreja ficou cheia de crianças, os irmãos teve que ir lá para de fora. Então, assim, esse evento com as crianças acabam tendo uma amplitude muito grande. E as irmãs sozinhas não dão conta de estarem ali cuidando das crianças. Então, quem puder, tiver um sábado livre, puder ajudar, contribuir, é muito importante fazer isso, porque senão elas vão estar em apuros. Claro que elas vão conseguir fazer, mas depois vão estar exaustas de estarem ali trabalhando. Mas eu peço o apoio de todos vocês para que contribuam, auxiliem.